Olá, estou de volta aqui para que a gente dê continuidade a esse estudo do consumo consciente, falando agora sobre hábitos dos ricos americanos. Por que eu trouxe essa reflexão para vocês? Bem, essa fonte pertence ao livro Milionário Mora ao Lado. Milionário Mora ao Lado é o resultado de uma ampla pesquisa feita por dois especialistas, o Dr. William Danko e Thomas Stanley, com muita gente rica ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos, mostrando os hábitos dessas pessoas milionárias. E os dois mostraram ao mundo que, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas milionárias, não só nos Estados Unidos, mas em muitos outros países, são pessoas relativamente simples. Muita gente pensa que todo milionário é aquele sujeito gastador, né, que compra só carro caro, que gasta 30, 40 mil reais numa ida ao shopping. É óbvio que algumas pessoas em algumas partes do mundo têm essa tendência. Mas se você imaginar uma pirâmide de milionários, isso é o pico da pirâmide. Quer dizer, são poucos milionários que têm essa tendência assim, a gastar demais e chamar atenção. A maior base das pessoas, seria a base da pirâmide, são de milionários contidos, reservados, e talvez você nunca saiba que eles são milionários. Dá só uma olhada, só para você ter alguns insights, né, de algum dos hábitos que esses milionários têm, para você ver como às vezes a gente se perde na lógica de querer consumir demais. Exemplo, nos Estados Unidos, gente, a troca de carro é a cada 5 anos. Eles trocam de carro a cada 5 anos. Né? E essa é uma questão muito séria, porque no Brasil é que a gente tem essa ideia de que carro é sinônimo de status, de poder, porque o carro no Brasil é muito caro. Carro nos Estados Unidos é 2, 3 vezes mais barato do que no Brasil. É um absurdo. Todas as vezes que eu vou aos Estados Unidos eu fico assustado com o valor dos carros lá, em relação ao valor dos carros que a gente tem aqui. É um verdadeiro absurdo. Mas enfim, de qualquer forma, eles trocam de carro a cada 5 anos. Então eles preferem comprar ótimos carros, mas vão dar manutenção nos carros. Não fica com essa loucura de querer trocar de carro todo ano para mostrar para as pessoas e tal. Não. A sociedade americana, eles mostram que são bem-sucedidos, o quê? Fazendo bons negócios, crescendo financeiramente, crescendo nos investimentos e não comprando carro. Porque carro é passivo, gente. Carro você compra e desvaloriza. Não faz sentido você botar a maior parte do teu dinheiro no carro. Outro dia em São Paulo eu tive um cliente que ele tinha 300 mil de patrimônio líquido. Bem, dos 300 mil ele tinha quase 200 mil no carro. Olha que loucura. Quer dizer, ele tinha mais de 50% do patrimônio dele vazando. Por quê? Porque obviamente o carro vai desvalorizar com o passar do tempo. Era um baita carro, um carro importado, mas que ainda assim não dizia nada, porque ele não tinha condição de sustentar o carro, ao invés de ter um carro mais modesto e usar o dinheiro de uma forma mais interessante e inteligente. Cuidado! Esses caras, né, esses ricos americanos, têm em torno de 4 ternos. Olha que interessante, os ternos são muito bons e eles usam os 4 ternos, oscilam a utilização dos 4 ternos. E pergunta para eles se eles compram ternos se eles não precisarem. Por quê? Porque, de novo, o foco deles é o desempenho, a produtividade, a criatividade. Não é ficar se escondendo atrás de roupa nem atrás de carro. Quem faz isso é classe média. Normalmente, esses milionários trocam de casa no máximo 2 vezes durante a vida. Olha que detalhe interessante, né? Por isso eles falam milionário mora ao lado. Porque muitas vezes o cara ele começa a produzir financeiramente, encontra a sua maneira de investir num bairro onde ele mora e vai continuar morando nesse bairro durante 10, 20 anos, 30 anos, talvez não mude. Então você nem sabe, mas o seu vizinho pode ser um dos mais novos milionários da cidade. E tá ali, é seu vizinho. O milionário mora ao lado. E é interessante, por exemplo, Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, né, tem uma fortuna hoje estimada, enquanto eu estou gravando esse curso, em 60 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro, né? 60 bilhões de dólares. Isso dá em torno aqui, conta redonda, aliás, conta aproximada, em torno dos 150 bilhões de reais. Tenta imaginar um ser humano com 150 bilhões de reais. E ainda não é mais rico, né? Que o Bill Gates é mais rico que ele. Mas enfim, mesmo com em torno de 150 bilhões de reais, esse senhor Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, mora na mesma casa há mais de 40 anos. Percebe? E a gente quer se endividar e vai para lugar caro. E às vezes, enfim, não precisa nem falar, né? Compra coisas que não fazem tanto sentido assim. Outro dado interessante, curioso, eu resolvi trazer para vocês, é sobre relógio de pulso. Porque tem muito milionário que adora comprar relógio, né? Ou muitas pessoas de classe média que gostam de joias, mudam as joias, compram vários relógios, combinam relógio com a roupa, e relógio caro. Aqui no Brasil, pessoas que gostam de relógio chegam a comprar relógio de 15, 20 mil reais, 30 mil.
São relógios que você tranquilamente, o dinheiro deles, compraria um carro. Fácil. Fácil. Em alguns casos, o Rolex é o relógio mais barato, para vocês terem uma ideia. Enfim. Então eles têm um relógio de pulso. Em vez de ter vários relógios, tem um relógio. É o relógio que eles usam, estão felizes assim e pronto. Então eles preferem usar a fortuna para gastar de uma outra forma, com lazer, com viagens, com prazer, mas não com bens que necessariamente não vão trazer a eles o prazer que eles vão encontrar com pessoas, o prazer que eles encontram vivendo outros tipos de experiências. É para a gente parar e pensar, né? Eu sei que você pode falar, pô, essa realidade vale para os Estados Unidos, mas não vale para nós no Brasil. Não vale por causa da cultura que a gente tem e dos paradigmas que talvez você adote. Por exemplo, para mim vale. Eu quando eu compro carro, e assim, modéstia à parte, graças a Deus já tem um tempo que eu posso comprar, em tese, qualquer carro que eu quiser, né, dentro de uma ótima faixa de preço. Eu só compro carro simples. E para mim tá ótimo. Problema absolutamente nenhum. Nós vamos ver daqui a pouco que as pessoas milionárias compram carros seminovos, porque não faz sentido comprar carro zero, já que ele vai desvalorizar na hora que você tira ele da concessionária. Então essa realidade vale para o Brasil. Eu conheci em Belo Horizonte um senhor milionário que era sócio de banco, né, tinha 5 negócios diferentes, super bem sucedido. Ele dirigia um carro relativamente simples para não chamar a atenção, mas muito confortável. Então, é possível? Claro que é possível. Há várias pessoas milionárias no Brasil que seguem essa linha de trabalho e são pessoas normalmente mais felizes, porque elas vivem menos atrás, né, do dinheiro e da matéria e são muito mais seres humanos, né? Elas se mostram muito mais do que pessoas que vivem se escondendo atrás de consumo, consumo, consumo. Cuidado com isso, viu? Às vezes a sua necessidade exagerada em consumir esconde problemas de autoestima que você quer compensar comprando. Cuidado, isso não faz sentido. Nós precisamos cuidar da nossa essência e não nos esconder da nossa essência. Pensa nisso.